Voltando com o nosso overview de Objective-C, hoje na parte 3, vamos falar de variáveis estáticas e de como utilizar o self. Antes disso, vamos olhar aqui o nosso código. Como vocês podem ver, nós falamos na videoaula passada de propriedades. E aqui acima nós temos a interface, import, enfim. Vamos na implementação e vamos criar uma variável inteira chamada contador. Existe uma diferença que eu vou explicar quando eu estiver falando de herança, pois essa variável ela pode ser declarada tanto aqui em implementação como aqui na interface. A diferença é que quando eu o declaro na implementação, as minhas subclasses não têm acesso a essa variável, certo? Se eu declaro na interface, elas têm acesso. Então, vamos criar aqui void incrementa contador Vamos incrementar esse contador e escrever na tela, certo? Lembrando que eu preciso colocar o meu método aqui na interface. No arquivo main, vamos tirar esse código aqui referente ao Batbuzu, nós não vamos utilizar. Esse aqui também do Batmóvel. Vamos utilizar aquele método que nós criamos. Certo? Vou incrementar 3 vezes. E eu vou deixar aqui o Batbuzu. E vou pronto. Como vocês podem ver, eu acabo incrementando a variável contador 6 vezes. Seria normal a gente pensar que ele iria imprimir na tela contador igual a 6. Contudo, percebam que nesse caso eu estou utilizando uma variável privada que se restringe à instância, ou seja, ela é uma variável somente de Batmóvel e aqui ela é uma variável somente de Batbuzu. O que é que eu quero dizer com isso? Nós acabamos criando uma variável que ela é uma variável de instância, não uma variável da classe. Então, o contador vai ser impresso com o valor 3 duas vezes. Perceba. Um, dois, três. E 1, 2, 3. Contudo, vamos supor que nós gostaríamos de saber a quantidade de automóveis que foram instanciados. Como fazer isso? É simples. Nós vamos criar uma variável estática.
O que é uma variável estática? É uma variável que ela não é da instância, é uma variável da classe, ou seja, é uma variável que ela é compartilhada por todos os objetos dessa classe. Vocês vão ver o resultado. Static int contador é necessário que eu informe que quando nós estamos falando de uma variável estática, é redundante inicializá-la com zero, certo? Quando você tem uma variável estática, o compilador já inicializa ela como zero. Então não é necessário nós inicializarmos com zero. Vamos ver agora como é que fica o nosso arquivo main. Eu vou deixar da mesma forma. E agora sim, nós teremos o resultado impresso como 6. Percebam. Por que isso? Porque a minha variável, ela agora é compartilhada por todos os objetos dessa classe. Então, se eu criasse um novo objeto e utilizasse esse método, a variável continuaria a ser incrementada. Vamos olhar aqui na implementação que existe uma curiosidade. Existe uma diferença relativamente simples no que se trata a declaração dessa variável. Eu posso declarar essa variável dentro do método, como estamos fazendo aqui, e essa variável ela se torna uma variável local, ou seja, apenas esse método tem acesso a essa variável. Então, eu só vou contar as instâncias, só vou incrementar esse contador se os meus objetos utilizarem esse método. Contudo, eu posso declará-lo aqui em cima. Qual a diferença? Quando eu declaro a minha variável estática aqui em cima, percebam, eu estou compartilhando essa variável com todos os métodos. Então, eu poderia, por exemplo, incrementar a minha variável contador em todos os métodos e os métodos teriam acesso a essa variável. Ok? Pronto. Agora que nós falamos de variáveis estáticas, vamos entender como funciona a utilização do self. Vou deixar só. Pronto. Vamos imaginar que eu quero separar a apresentação do contador do incremento da variável. Então eu vou criar aqui um método escreve contador que vai imprimir o valor do contador. Vamos copiar e colar lá no cabeçalho. Contudo, eu quero que quando eu incremente o contador, eu quero imprimir na tela o valor dele, acionando outro método. Como eu faria isso? Nós vamos utilizar aqui o self escreve contador. Como é que funciona isso? Para a gente entender como funciona, nós precisamos entender um conceito relacionado à mensagem no Objective-C. No Objective-C,
quando nós estamos utilizando métodos, nós estamos enviando uma mensagem ao receptor. De que forma? Receptor, mensagem. Então, se eu tenho um método, por exemplo, como apresentado aqui em cima, então vamos usar aqui, bateMóvel, escreve info. O bateMóvel é o meu receptor e escreve info é a mensagem. Então, eu estou enviando uma mensagem para o receptor para que ele utilize esse método. Quando nós estamos falando de self, funciona da mesma forma. O self, a diferença é que o self ele se refere ao receptor. Em termos práticos, ele se refere ao objeto que está utilizando aquele método. Então, voltando aqui no main, se eu utilizo bateMóvel já está aqui, incrementa contador. Essa mensagem incrementa contador vai ser enviada a bateMóvel. E quando chegarmos nesse método incrementa contador, o self, que é o bateMóvel, vai receber também uma mensagem de escreve contador. Vamos ver como é que funciona. Vou comentar só esse. Executando. Contador igual a 1. Percebam que eu vou fazer o mesmo para o bateBuzu. E agora ele vai ter que escrever 2. Pronto. Por que isso? Eu enviei uma mensagem para bateBuzu utilizar esse método. Só que quando você chega no método incrementa contador, ele recebe uma nova mensagem, que é escreva contador. Então, para isso, nós não temos que instanciar um novo objeto. Nós utilizamos o próprio objeto que está utilizando o método para utilizar outro método. Ok? Bem, pessoal, ficamos por aqui nessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido o conceito. Até mais.